realidade. Mas a Mariana, ela fez uma pergunta aqui, e como os dois são, né, espíritas da AME, eu não sei se já tem algum estudo nesse sentido, se vocês possuem material nesse sentido, e se não tiver, aí não tem problema, né, para responder, mas eu achei muito interessante a pergunta da Mariana, quando ela diz aqui o seguinte: como fica a condição do espírito quando ele apresenta quadro avançado de Alzheimer? Eu estou colocando aqui na tela para a gente ver. Eu achei interessante esse questionamento, né? Sim, Gustavo. Posso responder? À vontade, meus amigos. Okay. A casa de vocês. Tá. Acho que essa é uma dúvida, né, muito frequente, não só de pessoas do movimento espírita, mas da comunidade, da sociedade como um todo, né? Porque a gente, como o Ricardo disse anteriormente, muitas das vezes, sob determinadas condições de saúde, ou mesmo não tendo nenhuma condição de saúde que limita ou que ameaça a vida, existe aquela ideia, né, sempre do idoso de ser dependente, de que o filho ou os netos geralmente querem ter o controle, na verdade, sobre aquela pessoa e meio que, entre aspas, determinar algumas questões. A pessoa que tem uma condição de saúde, como a doença de Alzheimer e outras formas de demência, que geralmente é caracterizado por alteração de memória, mas alguns tipos de demência, e a própria demência de Alzheimer, não necessariamente você vai ter alteração de memória como principal alteração em si, se você tem outros quadros, mas que é mais frequente, alteração de memória, alteração de linguagem, alteração na capacidade de reconhecer coisas e pessoas, dificuldade de planejar, de executar tarefas, de ter o controle de suas finanças, de desempenhar atividades que até anteriormente a pessoa fazia, um crochê, uma jardinagem, ou qualquer outro tipo, manuseio do seu dinheiro, tomar um táxi, tomar um ônibus, e ele começa a ter dificuldade para dirigir, enfim, para várias questões. A condição desse ser espiritual que está encarnado num corpo onde você tem as limitações do ponto de vista mental, do ponto de vista físico, a doutrina espírita nos esclarece que esse ser, ele está passando por essa situação por um fenômeno ou tendo a possibilidade de um aprendizado muito grande. Não só a pessoa em si, mas a família que está cuidando dessa pessoa, né? Desse ente familiar, os cuidadores. E, obviamente, que cuidar de alguém onde muitas das vezes há uma dificuldade grande no gerenciamento do seu autocuidado, na dificuldade de reconhecer muitas vezes um familiar, né, a sua filha, que você deu à luz, por exemplo, que hoje é uma mãe, uma senhora com as suas limitações, isso é muito difícil para que essa filha, essa família, esses cuidadores lidem com essa situação. Porque muitas das vezes também você tem alterações de comportamento, às vezes essas pessoas podem ter algum quadro de depressão, de agressividade, de alteração comportamental. Então é uma situação que ela precisa de uma equipe multidisciplinar, né, de assistência psicológica, de assistência médica, fisioterápica, de terapia ocupacional, de psicologia, de nutricionista, de outros profissionais que possam assessorar essa pessoa e essa família. É claro que, ainda do ponto de vista espiritual, a gente precisa garantir a essa pessoa que ela possa ser respeitada, né, que ela possa ser amada, que naquele trato do dia a dia, independentemente se essa pessoa está morando com você, que é filho, filha, que é neto, ou por algum motivo você precisou institucionalizar o seu pai, a sua mãe, o seu avô, porque a gente também precisa tomar muito cuidado com esse tipo de julgamento, sabe, Gustavo, de achar que não, eu não posso colocar o meu pai numa casa de repouso. Gente, existem inúmeras situações que nós que somos profissionais da saúde, a gente entende e conhece que cada realidade é uma realidade. A gente não pode ter esse olhar de julgamento, a gente não pode achar que isso não vai acontecer com a gente.
Não, a gente precisa, na verdade, assim, instrumentalizar. E sim, se a gente conseguir dar conta daquilo que for possível, na forma que a gente conseguir, com as nossas forças, com a nossa condição socioeconômica, que é uma coisa muito limitante, mas, sobretudo, com o nosso amor, com o nosso respeito àquela pessoa, como foi dito até anteriormente, que transitou pelas diversas fases da vida, e não olhar a pessoa como portadora de uma doença, mas sim uma pessoa com uma história biográfica, com gostos, que gostava de pescar, que nasceu no interior, que morou em diversos lugares, que tem 5 netos, que gostava de um determinado time de futebol ou que não gostava de futebol, que gostava de reunir a família aos finais de semana, que gostava de determinado tipo de música. E quando a gente conhece essa história da pessoa, e quando a gente procura identificar como é que a gente pode cuidar melhor, como é que nós, enquanto cuidadores, a gente também deve se cuidar, ter momentos de refazimento, de sono adequado, de entender que muitas vezes a gente não vai dar conta de cuidar dessa pessoa que a gente ama sozinho, a gente vai precisar da ajuda do nosso irmão, do nosso parente, de uma pessoa terceirizada, de um cuidador que vai nos auxiliar em casa, nem que seja por uma vez na semana, 2 vezes, sabe? Então é um contexto muito intenso, muito grande, que são várias variáveis, Gustavo, que isso aqui daria uma aula para a gente ficar falando aqui, né? Mas são alguns pontos que me vêm em mente que eu acho que é importante da gente tocar nesses aspectos nesse momento. E eu acho que uma coisa que vale a pena complementar, né, lembrando que assim, né, toda doença pelo qual a gente experimenta, ela, obviamente, ela tem um sentido para o espírito, né, ela não vem, nenhuma doença vem por um acaso, né, nem por um castigo, obviamente são necessidades reencarnatórias que todos nós apresentamos, e que ela tem um sentido grande, né, quer dizer, durante o período que a gente carrega, né, porta uma doença, ele é um momento bastante importante para que o espírito possa se reequilibrar, para que ele possa retornar, né, ao seu eixo aí, mediante a lei de causa e efeito. Então, é claro que uma pessoa com um quadro de Alzheimer avançado, né, muitas vezes, vai estar, obviamente, é uma condição muito difícil, né, obviamente, é um estágio da doença muito difícil, mas que tem um sentido, ou seja, depois que o indivíduo se desprender dessa condição, né, que seria, no caso, após o seu desencarne, certamente aquilo vai ter um valor para ele de refazimento, de reconstrução, de reequilíbrio, que é muito importante a gente considerar. E isso é importante a gente entender também, para quê? Para a gente respeitar esse momento do indivíduo. Porque muitas vezes, né, a gente tende a olhar para uma pessoa que porta alguma doença, não só o Alzheimer, como qualquer outra, também como se ela fosse, principalmente uma pessoa que exige cuidado, né? Como se ela fosse um peso também, né? Independente da idade. Mas assim, é um fardo ter que cuidar dessa pessoa que está doente. A gente tende a ter muito isso, né? Só que a gente tem que pensar que para aquela pessoa, esse momento ele é muito importante. É importante ela vivenciar da melhor maneira possível aquela fase, para que ela possa aproveitar aquela oportunidade, né? Cada doença que a gente tem, a gente tem que entender que é uma oportunidade, né, que Deus está nos oferecendo, mediante a lei de causa e efeito, para que a gente possa se reequilibrar perante condições passadas, muitas das quais a gente nem se recorda, né? Porque são condições que carregamos de outras existências, né, de vivências que foram tidas em outras existências e que, pelo mecanismo aí do esquecimento do passado, elas não nos vêm à memória nesse momento, mas que são importantes para o indivíduo, porque aquilo ali vai permitir um refazimento espiritual. E aí vem aquela questão, né, da gente olhar para o indivíduo como um espírito, né, como espírito imortal, e não como um corpo físico. Né? O corpo físico pode estar adoecido, mas espiritualmente os ganhos podem ser muito grandes. Então a gente tem que cuidar bem do indivíduo, entender e respeitá-lo nesse momento importante para ele.